Era uma casa simples, de fachada desbotada, como tantas outras espalhadas pela periferia de Dublin. Por fora, nada chamava a atenção, exceto talvez o entra e sai constante de gente que evitava contato visual. O que ninguém via dali da calçada era o que acontecia dentro. Colchões dividindo espaço com malas, documentos vencidos e uma regra silenciosa que todo mundo ali conhecia: não abrir a porta para ninguém que bate sem avisar. Essa não é uma história sobre tráfico humano. Também não é sobre crime organizado. É sobre pessoas comuns, brasileiras, que chegaram na Irlanda com o sonho de mudar de vida e acabaram vivendo nas margens da lei. Neste episódio, a gente vai entrar onde ninguém entra, nos bastidores da vida do imigrante ilegal. Histórias reais, contadas em voz baixa, por gente que vive com medo de ser descoberta e deportada. Quando eu cheguei na Irlanda, meu passaporte estava carimbado, meu curso de inglês pago e meu maior medo era errar o nome da rua no táxi do aeroporto. Eu vim legal, estudante, visto com data para vencer. E desde o primeiro dia, eu soube que essa data era um relógio contando ao contrário. A cada 6 meses, ou melhor, 8 meses, eu renovava mais um curso. E renovava a chance de continuar aqui. Eu segui as regras, fiz tudo que mandava o manual invisível do intercambista esforçado. Estudei, trabalhei meio período, paguei imposto, declarei tudo. E quando a janela se abriu, eu pulei. Fui para cuidador, depois apliquei para o visto de trabalho. Consegui. Tô legal. Tô seguro. Mas a real que essa sorte, porque sim, tem esforço, mas também tem sorte. Não bate na porta de todo mundo. Tem gente que chega igualzinho a mim, mas em algum momento o curso acaba, o dinheiro acaba, o prazo acaba. E aí começa outra vida. Uma vida onde tudo é feito no modo invisível. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ela me mandou um áudio numa terça-feira à noite. A voz dela era calma, mas tinha um cansaço que atravessava o fone. A gente combinou de manter o anonimato. Nada de nome, nem cidade. Só a história. Ela veio para a Irlanda com uma mochila e um curso de inglês e aquele plano que todo intercambista tem. Aprender inglês, trabalhar num café, economizar, talvez tentar um visto de trabalho. Mas o curso acabou, o emprego também. E renovar o visto, naquele momento, custava muito mais do que ela tinha na conta. O que ela fez? Continuou. Ficou. No começo eu achava que ia ser só um mês. Ela disse. Aí virou 2, 3. Quando eu vi, já estava aqui há mais de um ano sem status. Viver ilegal não tem placa. Não tem sinal claro dizendo: a partir daqui você não existe mais para o sistema. É silencioso. Você só percebe quando precisa ir ao médico e não pode. Quando evita passar perto de uma guarda, por exemplo. Quando escuta passos no corredor, seu coração dispara. E ainda assim, ela ficou. Como muitos. Porque às vezes voltar parece ainda mais impossível do que ficar. O segundo áudio veio de um número diferente. Era um homem. Voz rouca. Sotaque do interior de Minas. Ele já estava na Irlanda há 4 anos. 3 deles ilegais.
O que mais me marcou foi quando ele disse: "Eu nunca mais vi o céu do jeito que eu via antes, sabe?" Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele respondeu: "Eu trabalho à noite, volto para casa antes do sol nascer. Evito pegar ônibus, não vou ao centro, evito lugares cheios. Minha vida virou um esconderijo." Ele chegou com um amigo que prometeu ajudar. Pagou 600 euros para garantir um quarto. Quando chegou no endereço, era um flat com 10 pessoas e um beliche improvisado no chão. O amigo sumiu depois de receber o dinheiro. Ele tentou denunciar, mas como? Se mal podia provar que estava ali legalmente. A gente vê a estatística de gente que não existe, ele disse. Ninguém conta a nossa história. Só lembram da gente quando dá problema. Ele trabalha em obras, recebe por dia em dinheiro sem contrato. Se machucar, não tem seguro. Se cair, não tem quem ligue. E mesmo assim, me diz que não se arrepende. Porque voltar para o Brasil, agora, seria como assumir que falhou. E ninguém quer voltar com a mala mais vazia do que saiu. Nos últimos meses, a Irlanda tem sido palco de protestos contra a imigração irregular, intensificados pelo aumento no número de requerentes de asilo que chegam ao país. Esses protestos, muitas vezes organizados por grupos nacionalistas, têm gerado tensão nas comunidades locais e entre os próprios imigrantes. Em Dublin, por exemplo, manifestações recentes reuniram centenas de pessoas, resultando em confrontos com a polícia e contra protestos. Como imigrante legal, com visto de trabalho e documentação em ordem, observo essas manifestações com preocupação. Embora esteja em situação regular, sei que muitos compatriotas vivem na ilegalidade, enfrentando o medo constante de serem descobertos e deportados. A hostilidade crescente nas ruas e nas redes sociais afeta a todos nós, independentemente do status migratório. A realidade é complexa. Enquanto alguns veem os imigrantes como uma ameaça, muitos de nós contribuímos significativamente para a sociedade irlandesa, trabalhando em setores essenciais como a saúde, construção e serviços. É fundamental promover o diálogo e a compreensão mútua, lembrando que a Irlanda, historicamente, também é uma nação de imigrantes. Neste episódio, vamos explorar a história daqueles que vivem na sombra da ilegalidade, suas lutas diárias e o impacto dos protestos anti-imigração em suas vidas. Através de depoimentos e reflexões, buscamos lançar luz sobre uma realidade muitas vezes ignorada, mas que merece ser compreendida com empatia e humanidade. Meu nome é Levi. Eu sou imigrante brasileiro do Ceará. Moro na Irlanda há 3 anos. E nesse tempo, aprendi que a vida fora do Brasil é muito mais do que um visto e passagem de avião. É sobre identidade, sobre medo, sobre sonhos e muitas vezes sobre o silêncio. Eu comecei esse projeto porque vi muita gente desaparecendo sem desaparecer. Gente que ainda está aqui, andando nas mesmas ruas que eu, mas que não podem ser vistas. Eles não aparecem em listas de presença, nem em contratos de trabalho, mas estão presentes, limpando hospitais, reformando casas, entregando comida que você pede pelo aplicativo. Eu sou legalizado, tenho um visto, tenho um canal no YouTube, mas também tenho amigos que vivem do outro lado da linha. E foi ouvindo essas vozes, por áudios no WhatsApp,
chamadas de madrugada, encontros rápidos em cafés que eu entendi. A história do imigrante irregular na Irlanda não é uma exceção. Ela é uma parte invisível da regra, e essa é a história que eu vim contar. Por motivos de segurança, os nomes foram alterados e as vozes narradas por mim. As histórias que você vai ouvir são inspiradas em relatos reais de imigrantes que vivem na Irlanda em situação irregular. Episódio 1. Ninguém vem pra cá pra ficar ilegal. Eles saem do Brasil com o passaporte na mão e o coração apertado. Passam por aeroportos, controle de imigração, promessas de escola, trabalho, vida nova. Mas ninguém embarca num avião para viver como ilegal. Nenhuma mãe larga os filhos para cruzar o oceano pensando em ser clandestina. Nenhum jovem junta tudo o que tem para viver na sombra. E mesmo assim, é exatamente onde muitos brasileiros acabam quando o visto expira. E a vida não anda como planejado. E hoje a gente vai ouvir relatos que quase nunca chegam ao público. Pessoas que vivem na Irlanda sem status legal e que por medo ou vergonha se calam. As vozes aqui são anônimas e narradas por mim. As identidades foram preservadas, mas as histórias, essas são verdadeiras e precisam ser contadas. Márcia, 38 anos, cleaner. Trabalha com limpeza. Vive ilegal há 2 anos. Eu vim pra cá em 2018 com o visto de estudante. No começo tudo funcionava bem. Eu fazia o curso, trabalhava como cleaner, mandava dinheiro pra minha filha lá no Brasil. Mas aí a escola fechou. Tentei aplicar pra outra, mas não consegui. Era muito caro. Quando vi, o tempo passou e meu visto venceu. Eu entrei em pânico. Pensei em voltar. Mas e minha filha? E todo o esforço? Se alguém perguntar, eu digo até que eu sou da Polônia. Eu tenho medo todos os dias, mas não posso desistir. O medo é constante e o silêncio quase obrigatório. Pessoas como Márcia evitam hospitais, evitam polícia, evitam ser vistas, mesmo que paguem impostos, mesmo que trabalhem pesado. Não existem no papel, mas estão por toda parte. Rafael, 29 anos, delivery, faz entregas por aplicativo, ilegal há 1 ano e 4 meses. Eu vim com uma agência de intercâmbio, paguei caro, a escola era um lixo, tinha aluno que nem aparecia. Quando meu visto ia vencer, tentei um sponsor. Sponsor é uma palavra associada a um patrocínio que o imigrante pode ter com relação ao visto de trabalho. Mas ninguém quis. Eu já estava morando num quartinho com mais 4 caras. Quando venceu o JNIB, eu continuei. Hoje eu entrego comida, mas não posso usar a minha identidade. Se me param, eu corro. Mas sabe, eu ainda prefiro isso do que voltar para o Brasil e ficar desempregado. Rafael é um entre tantos que entraram legalmente e ficaram pela falta de opção. A ilegalidade muitas vezes não começa por má fé. Ela nasce de um sistema difícil, de portas fechadas e de um país que precisa da força de trabalho dos imigrantes, mas não quer vê-los. A verdade é que a linha entre estar legal e estar ilegal na Irlanda é mais fina do que a maioria das pessoas imagina. Eu mesmo, quando cheguei, tinha tudo certo, carta de escola, JNIB, seguro, tudo dentro das regras. Mas o sistema é frágil. Se você perde uma carta, se a escola atrasa uma renovação, se algo muda no meio do caminho, você entra num limbo.
E não é todo mundo que consegue sair. Antes do meu visto de estudante vencer, eu já estava estudando a possibilidade de ser um cuidador de idosos. Eu corri atrás de um sponsor. Me organizei, entreguei documentos, estudei, fiquei dias sem dormir até conseguir. Eu tive sorte, mas muitos amigos que eu conheci nessa jornada não conseguiram. Alguns desapareceram. Outros me escreveram dizendo que agora vivem escondidos. E alguns ainda estão tentando. Diego, 33 anos, também motorista de aplicativo, ilegal há 8 meses. Quando meu visto venceu, eu já estava cansado. Não era nem mais medo, era vergonha. De dizer pra minha família que eu não consegui. De dizer pra mim mesmo. Aí eu pensei, vou ficar mais uns meses e depois eu volto. Só que a gente nunca volta. Porque a passagem tá cara, porque o aluguel no Brasil também. Porque aqui, mesmo ilegal, eu consigo mandar 400 euros pra minha mãe. Então eu fiquei. Mas todo dia parece que eu tô no limite. Esse vou ficar mais uns meses e depois volto é um dos pensamentos mais perigosos do imigrante. Porque esse tempo nunca tem data para acabar. E aos poucos, a pessoa deixa de existir. Não vai mais ao hospital, não renova documentos, não abre conta em banco. E tudo passa a acontecer nos bastidores de uma Irlanda que muita gente finge que não vê. Eu lembro de um vídeo que postei em 2023, onde eu falei sobre um aumento na fiscalização em Galway. Na época, recebi várias mensagens de gente desesperada, perguntando o que fazer se fossem pegos. A maioria não eram bandidos, lógico. Eram pessoas que cuidavam de idosos, limpavam casa, entregavam comida. Fabiana, 41 anos, babá, vive legal há 4 anos. Eu cheguei em 2016. Na época, tudo era mais fácil. Fiz o curso, trabalhei como au pair. Depois consegui um emprego fixo como babá. Mas a família nunca quis me registrar. Nem é muito comum aqui na Irlanda. Quando o visto venceu, eu continuei. Fiquei com medo de sair do país e não conseguir voltar. Hoje eu ganho bem, mas não existo. Não tenho direito a nada. E se algo acontecer comigo, ninguém vai saber. Fabiana é uma das tantas mulheres brasileiras que trabalham dentro de casas irlandesas criando filhos que não são seus, mas que vivem como se fossem invisíveis. Ela não quer voltar, mas também não pode ficar. Ela, como tantos outros, está presa num país que virou prisão sem grades. Segundo dados divulgados em 2023 pelo Department of Justice da Irlanda, o país estimava cerca de 17 mil pessoas vivendo fora de status legal, ou seja, imigrantes que entraram regularmente, mas permaneceram mesmo após o vencimento dos vistos. Desses, uma grande maioria são brasileiros, especialmente entre jovens adultos de 25 a 40 anos. O número real, no entanto, pode ser bem maior. Estima-se que até 30 mil estrangeiros estejam hoje em situação de irregularidade, muitos deles trabalhando em setores essenciais como limpeza, construção civil e delivery. Essas pessoas não têm acesso a direitos básicos, como atendimento médico público, renovação de documentos ou abertura de conta bancária. Em 2022, o governo irlandês lançou uma medida de regularização para alguns casos excepcionais, mas a maioria dos que vivem fora do status continuam invisíveis, mesmo sustentando partes inteiras da economia local. Enquanto isso, manifestações anti-imigrantes vêm ganhando força. Em 2024, Dublin e outras cidades registraram protestos pedindo mais deportações e controle nas fronteiras. Muitos imigrantes passaram a ter medo até de sair de casa.
Não é apenas sobre documentos, é sobre existir. Sobre acordar todos os dias com medo de que o sistema descubra que você está aqui. Sobre não poder chamar a ambulância se alguém desmaia. Sobre pagar o aluguel em dinheiro. Viver em silêncio. Ser tratado como um descartável. Ninguém vem pra cá pra ficar ilegal. Mas a Irlanda também não tem facilitado a vida de quem quer fazer tudo certo. E no meio desse caos tem gente que já perdeu a esperança. Mas também tem quem continue tentando, mesmo sem saber se o amanhã vai ser melhor. Nesse episódio, ouvimos vozes que raramente ganham espaço, pessoas que vivem à margem, mas que são parte da vida da Irlanda de hoje. A partir do próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo, com histórias de quem precisou falsificar documentos, trabalhar com a identidade de terceiros ou enfrentou a dor da deportação. Eu sou Levi Amarelo e essa é a série A Irlanda que Ninguém Te Conta. Compartilha com quem precisa ouvir, porque enquanto essas histórias forem silenciadas, a gente segue repetindo os mesmos erros, como se essas vidas não importassem.